Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de matemática financeira. E a matemática financeira talvez seja a área da matemática mais presente no dia a dia. É... Um dos principais pontos de estudo é a questão do juro. E o juro nada mais é que a relação entre o tempo e o dinheiro e o tempo, digamos assim. Bom, vamos ver um exemplo sobre isso. Uma pessoa vai fazer uma compra no valor de R$ 4.000 usando o dinheiro que está aplicado em um fundo de investimento que rende 1% ao mês. Ela quer saber, do ponto de vista financeiro, qual desses planos de pagamento é mais vantajoso: pagar à vista ou pagar em duas prestações iguais a R$ 2.005, uma na entrada e uma após um mês. Bom, esse tipo de análise é muito comum na matemática financeira e no decorrer das nossas aulas a gente vai ter condições de poder resolver esse exemplo, esse primeiro exemplo. Antes de introduzir a parte conceitual da matemática financeira, vamos ver um ponto muito importante, na verdade, revisar lá do ensino fundamental, que é a questão da porcentagem. A porcentagem ela é uma forma utilizada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a essa fração. Por exemplo, 50%. Esse símbolo aqui, porcentagem, vai representar uma fração de denominador 100. Então, o 50% vai ser 50 sobre 100. Simplificando, é igual a 1 meio, ou dividindo o numerador pelo denominador, 0,5. Essas quatro formas são equivalentes, ou seja, representam a mesma coisa. Um segundo exemplo, o 75%. O símbolo por cento por 100. Então é o mesmo que 75 sobre 100. Simplificando, chegamos em 3 quartos e que, dividindo o numerador pelo denominador, dá 0,75. Então, novamente, nós temos aqui quatro formas de escrever a mesma coisa, quatro formas equivalentes. De um modo geral, quando queremos calcular uma porcentagem i% de um valor c, a gente faz o seguinte: i% de c. O i% é o mesmo que i sobre 100. Então, tá aqui. Uma dica: o de em matemática normalmente implica uma multiplicação. I% de c, i sobre 100, vezes c. E essa vai ser a maneira comum de calcularmos porcentagem. Então, por exemplo, aqui no exemplo 1, o salário de Felipe é de R$ 2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Bom, então eu quero calcular 85% do salário de Felipe e o salário de Felipe é R$ 2.000. Então, a conta que eu quero fazer é 85% de 2.000. Como que eu faço isso? 85% é 85 sobre 100. O de vezes e 2.000 aqui. Como nós temos uma multiplicação, eu posso simplificar numerador com denominador. Então, eu posso dividir os 2 por 100, que seria o mesmo que cortar dois zeros. Então, o que me sobrou aqui foi 85 vezes 20. 85 vezes 2 dá 170, e aí eu acrescento esse zero, 1.700. Portanto, qual é o salário de Renato? O salário de Renato é de R$ 1.700. Exemplo 2. Com a proximidade do evento e com muitos ingressos disponíveis, um cambista passou a oferecer um desconto de 50% sobre o preço de venda de certo tipo de ingresso. Mesmo dando desconto, o cambista ainda obteve um lucro de 40% sobre o preço de custo, que é o preço de bilheteria desse ingresso. Se não tivesse dado desconto, mas tivesse mesmo assim vendido o ingresso, qual seria o lucro do cambista? Para esse exemplo, a gente vai usar uma estratégia. E uma possível estratégia é atribuir um valor
para um dos termos. Então, eu vou pegar como base aqui o ingresso da bilheteria, o preço do ingresso na bilheteria. E vamos considerar um número fácil de trabalhar com porcentagem, que é o número 100. Então, vamos considerar que o ingresso na bilheteria custa R$ 100. Agora, vamos pegar o problema por partes. O lucro do cambista, quando ele oferece 50% de desconto, aqui falou o seguinte: quando ele oferece o desconto de 50%, o lucro dele é de 40% em relação ao preço da bilheteria. Se o preço da bilheteria é de R$ 100, então o lucro do cambista é de 40% de 100, ou seja, R$ 40. Então veja, quando ele está dando um desconto de 50% no preço que ele pôs, ele está obtendo R$ 40 de lucro. Então, se ele comprou por 100 e está tendo R$ 40 de lucro, ele está vendendo por 140. Se esse 140 representa 50% de desconto, ou seja, metade, ele tinha a intenção de vender pelo dobro, ou seja, 280. Se ele comprou por R$ 100 e está vendendo, pretende vender por 280, ele está tendo um lucro de R$ 180, ou seja, 180% do valor da bilheteria. Aqui, um exemplo, o exercício 1. Pausem o vídeo, leiam com calma e na nossa aula síncrona a gente vai estar esclarecendo dúvidas sobre ele. Bom, essa parte de aumento e desconto, ela é relativamente tranquila, que a gente vai trabalhar com o fator de atualização. Ele é um número que representa a razão. Razão, divisão, fração, representam coisas similares. Então, a razão entre dois valores. O valor novo dividido pelo valor velho. E aqui a gente vai ter três possibilidades. Se essa divisão, que representa o f, for um número maior que 1, a gente vai ter um aumento, ou seja, o preço novo, o valor novo, sendo maior que o valor velho. Se a razão ali for menor que 1, a gente vai ter um desconto. E se a razão for igual a 1, indica que o valor novo e o valor velho são iguais. Para compor vários aumentos ou descontos, o que a gente vai fazer é multiplicar esses fatores individualmente e obter um fator acumulado, que é o f acumulado aqui, que nada mais é que o fator de atualização entre o primeiro e o último valor considerado, independente dos valores intermediários. Bom, aqui tem um exemplo também tranquilo, que é o seguinte: em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% de seu valor. Quando encerra a liquidação, pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem deve ser acrescido o preço da liquidação? Se eu falar, reduzi 20%, depois aumentei 20%, não vai dar certo, porque a partir da hora que eu reduzir os 20%, aquele meu preço de liquidação passa a ser o meu preço de referência. E se eu aumentar 20% dele, eu vou ter um valor relativamente menor. Então, como a gente vai fazer? Primeiro, vamos considerar nesse exemplo o F1 correspondente ao preço do artigo antes da liquidação. Então, como eu quero dar um desconto de 20%, o F1 vai ser o valor dele menos os 20%, logo vai dar 80%, ou 0,8. Então, eu tenho F1 igual a 0,8. Observe que é um número menor que 1. Então, a gente está trabalhando aqui com um desconto. Considere também F2 correspondente ao preço a ser colocado após a liquidação. Ou seja, eu quero que ele volte ao preço inicial. Então, quem deve ser o meu fator aí para que o preço após a liquidação volte a ser o mesmo que era antes da liquidação?
Então, eu tenho que ter o meu F acumulado aqui sendo 1. Ou seja, eu não quero que haja mudança de preço no período comparando o antes da liquidação com o após liquidação. E como eu tenho apenas dois fatores envolvendo, é o F1 e o F2, e o produto desses dois tem que ser igual a 1. Bom, o F1 a gente já sabe que é o 0,8. Então, 0,8 vezes F2 vai ser igual ao fator acumulado que a gente sabe que é 1. Portanto, eu tenho 0,8 vezes F2 igual a 1. Para eu calcular o valor do F2, eu vou usar a operação inversa no 0,8, que está multiplicando, e o invés de multiplicar é dividir. Então, F2 igual a 1 dividido por 0,8, que dá 1,25. Observe que é um número maior que 1. Indica, então, um aumento. Um aumento de quanto? A diferença entre 1,25 e 1 é 0,25, ou seja, um aumento de 25%. Exemplo 4. Uma geladeira cujo preço à vista é de R$ 680 tem um acréscimo de 5% no seu preço se for paga em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. O preço à vista, 680. Para dividir em 3 vezes, há um acréscimo de 5%. Então, vamos calcular 5% de 680, para saber quanto vai aumentar. 5% é 5 sobre 100. O de é vezes. 680 está aqui. 5 dividido por 100 vezes 680, pode fazer dessa forma, ou posso multiplicar primeiro. 5 vezes 680, depois dividido por 100. Fica mais fácil, porque 5 vezes 680 dá 3.400. 3.400 dividido por 100 é só cortar 2 zeros, então dá 34. Isso aqui indica que há um aumento de R$ 34 para comprar parcelado em 3 vezes. Então, qual vai ser o preço dela parcelado? É o preço à vista, 680, aumentado aqui do 34. Então, é 680 mais 34, que dá 714. Mas a pergunta é, qual é o valor de cada prestação? Se são 3 prestações iguais, o que eu vou fazer é pegar o 714 e dividir por 3, que dá 238. Então, cada prestação será de R$ 238. Aqui tem um exercício 2, que, da mesma forma, façam e tentem fazer. Vejam se tem alguma dúvida que a gente tira na aula síncrona. Bom, vamos falar um pouquinho sobre capitalização, que a gente vai ver 2 tipos, a simples e a composta. Vamos supor que uma pessoa aplique certa quantia, que a gente vai chamar de capital, em uma caderneta de poupança por determinado período, por um tempo. A aplicação é semelhante ao empréstimo feito no banco. Então, no fim desse período, essa pessoa recebe uma quantia como compensação. Essa quantia é chamada de juros. O valor dessa quantia é estabelecido por uma taxa, por uma porcentagem, que é chamado de taxa de juros. Ao final da aplicação, a pessoa vai ter na sua conta o capital que ela investiu, mais os juros que renderam, foi o rendimento. Juntando esses 2 valores, capital com juros, é o que a gente chama de montante. Bom, vamos aqui no exemplo. Um banco oferece rendimento de 0,8% ao mês. É importante observar o período a que se refere a taxa. Uma pessoa aplica uma quantia de R$ 600 nesse banco. Que quantia essa pessoa terá em sua conta no fim de um mês? O tempo aqui, o período está em mês, compatível com a taxa que também está sendo em mês, 0,8% ao mês. Bom, a pergunta é qual o montante que a pessoa vai ter após um mês. Lembrando que o montante é dado por capital mais juro. O capital
eu sei que é de R$ 600. O que eu não sei, por enquanto, é quanto é esse juro. Então, o que eu vou fazer é calcular quanto de juro o capital de R$ 600 rendeu no banco em um mês, com a taxa de 0,8% ao mês. Nesse caso, como o tempo está sendo apenas de um mês, o que eu vou fazer é calcular da seguinte maneira: o juro é dado pela taxa aplicada ao capital, ou seja, 0,8% de 600. Lembrando que 0,8% é 0,8 sobre 100, vezes o capital 600. Eu posso simplificar aqui os dois zeros, numerador com denominador, por conta da multiplicação. E eu vou multiplicar 0,8 vezes 6. 8 vezes 6 dá 48. Então, 0,8 tem uma casa decimal, logo vai dar 4,8. Daí, o meu montante é 600 mais 4,8, ou 4,80. O que me leva ao montante de 604,80. Então, que quantia essa pessoa terá na sua conta? Terá R$ 604,80. Bom, agora a gente vai ver um pouco individualmente o que é capitalização simples e composta. Considere um capital C aplicado durante T unidades de tempo a uma taxa I de juros por unidade de tempo. Se a taxa de juros incide apenas sobre o capital inicial, os juros J são chamados de juros simples. No fim de T unidades de tempo, os juros serão C vezes I vezes T. No primeiro exemplo que a gente fez, foi apenas um mês e a taxa era 0,8% ao mês. Então, o meu T tinha sido 1. Por isso, eu acabei não utilizando essa fórmula dessa maneira. No caso, eu só usei o C vezes I, porque ficaria C vezes I vezes 1. Né? Então, não precisava do 1. Mas, quando a gente falar de vários períodos de tempo, é importante que esse T apareça aqui. Lembrando que, na capitalização simples, a taxa de juro ela incide apenas sobre o capital inicial. Vamos ver exemplos. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 40.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante recebido no fim dos 3 meses? O que eu vou fazer é o seguinte. Qual foi o montante? Montante, a gente sabe que é capital mais juro. O capital, eu sei que foi de R$ 40.000, mas o juro eu não sei. Porém, eu sei que juro é dado por C vezes I vezes T. Agora, no meu problema, foi dado que o capital é de 40.000, a taxa, a gente usa a letra I, porque T ficou para o tempo. Então, para não confundir, usa outra letra para a taxa. 2%, e aqui é importante eu representar o período, nesse caso, ao mês. Por que é importante representar o período? Porque esses 2% poderiam ser ao mês, ou ao bimestre, ou ao trimestre, semestre, ano, até mesmo ao dia. Então, nesse caso, é importante a gente ter noção de a cada qual período a taxa incide sobre o capital. E o tempo também foi dado de 3 meses. Observe que a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Então, tá bacana, tá bom para trabalhar, não precisa fazer nenhuma conversão. Vamos calcular os juros? Os juros aqui vão ser dados pelo produto de capital, que é 40.000, vezes a taxa I, que foi 2%, ou seja, 2 sobre 100, e vezes o tempo, que foi de 3. Eu posso simplificar os dois zeros aqui com dois zeros do 40.000, logo os juros serão de
400 vezes 2, 800 vezes 3, 2.400. Daí, respondendo a pergunta, qual foi o montante? O montante será de 40 mil mais 2.400. 42.400. Capitalização simples aqui, um outro exemplo. Esse aqui é até bem mais tranquilo. Um chefe de família decide comprar um berço para o seu filho. A loja oferece 2 planos de pagamento. À vista por R$ 500, em 2 parcelas iguais a 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. E a pergunta aqui é, caso esse chefe de família opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ele pagará? Ou seja, qual vai ser o I nesse caso, certo? Bom, nós temos que, à vista, o berço custa R$ 500. E a prazo seria 300 mais 300. Agora vamos fazer uma análise da situação a prazo. Esses 300 aqui, eles são na entrada. Então, nesse caso, nesses primeiros R$ 300, na primeira parcela, não tem juro embutido, porque é a mesma coisa que uma situação à vista. Logo, nesses primeiros R$ 300, não tem juro embutido. Agora, aqui já é após um mês. Nesse caso aqui, a gente faz uma comparação da situação que seria à vista de R$ 500. Observando a situação a prazo, a soma está dando 600, que seria 300 na primeira e 300 na segunda. Mas nesses 300 aqui, ele teria 200 se fosse para comprar à vista, não é isso? Para a soma dar 500. E 100 aqui de juros. Certo? Então, o que eu quero ver é o seguinte. Se não tivesse nenhum juro embutido, a segunda parcela deveria ser de 200, para dar R$ 500. Só que a segunda parcela está sendo de 300, ou seja, R$ 100 são de juros. Então, numa parcela que deveria ser de R$ 200, a gente tem que ela é 300 porque R$ 100 são de juros. Qual é a taxa? Bom, como é que eu estou falando apenas de um mês, de um período, eu posso usar aquela formulazinha J igual a I vezes C. Os juros são R$ 100 e o capital de 200. Logo, I vai ser 100 dividido por 200, que eu posso simplificar 1 sobre 2, que dividindo dá 0,5 ou 50%. Então, veja que numa situação dessa, a taxa de juros mensal está sendo de 50%. Capitalização composta. Considere um capital C aplicado durante T unidades de tempo a uma taxa I de juros por unidade de tempo. Se os juros são calculados no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os novos juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação, os juros são chamados de juros compostos. Aqui tem um exemplo. Consideremos como no exemplo 6, aqui está errado, é 6. C, capital de R$ 40.000, a uma taxa de 2% ao mês, e T sendo 3 meses. Naquele caso, a gente calculou lá, tinha dado os juros de 2.400 e o montante de 42.400.
Mas vamos ver agora como seria essa situação utilizando juros compostos. Bom, no primeiro mês, eu tenho um capital investido de R$ 40.000. Então, essa taxa de 2% vai me gerar de juros 2% de 40.000, que dá 800. Isso aqui significa que, aplicando 40.000 a taxa de 2% ao mês, no primeiro mês eu tive de juros de rendimento R$ 800, então me dá um montante de 40.800, que é os 40.000 que eu tinha, mais os 800 de rendimento. Para o segundo mês, eu não vou calcular os 2% de 40.000, mas sim do montante que me gerou no primeiro mês. Então, eu vou calcular aqui os meus juros baseados em 2% de 40.800. Nesse caso, o meu rendimento vai ser de 816, um pouco maior. E assim, o meu montante vai ser 40.800 mais 816, que me rende um montante de 41.616. No terceiro mês, a minha taxa vai incidir sobre 41.616, que é o que eu tinha na conta. Então, 2% de 41.616 resulta em R$ 832,32. Assim, a gente vai obter um montante de, fazendo a soma do capital investido mais os juros, R$ 42.448,32. Então, veja que tem uma diferença. Quando é a capitalização composta, o rendimento é maior. E, na verdade, na prática, o que acontece mesmo é capitalização composta. É raríssimo qualquer aplicação que utiliza capitalização simples. Porque se você investe um dinheiro, após um período, você vai ter o dinheiro que investiu mais os juros. Para o período seguinte, você vai querer que o rendimento seja incidente sobre tudo que está na sua conta e não apenas sobre o dinheiro que você investiu. Isso é bom quando é no caso de investimento, porém é ruim no caso de pegar um empréstimo. Porque quando você pega o empréstimo, após um período, normalmente é mês, você vai estar devendo o que pegou emprestado mais os juros. Para o mês seguinte, a taxa de juros vai incidir sobre tudo isso, a não ser que você pague alguma coisa para reduzir a sua dívida. Bom, agora vamos entender como funciona as nossas contas na capitalização composta. Vamos analisar o que acontece com o montante M produzido por um capital C a uma taxa I no fim de T períodos. No primeiro período, a gente vai ter o M1 aqui, o montante 1. O montante 1 vai ser o capital investido mais os juros da aplicação. Como a gente está falando aqui apenas de um período, então a gente conserva esse primeiro C. E o J aqui, em um período, é dado por I vezes C. Logo, colocando esse C em evidência, eu vou ter o montante do primeiro mês sendo C vezes 1 mais I. No segundo mês, o meu M2, o meu segundo montante, vai ser dado por montante 1, que é o meu capital investido após o primeiro período, mais os juros rendidos pelo montante 1, ou seja, I vezes M1. Colocando o M1 em evidência, eu vou ter M1 vezes 1 mais I. Porém, eu já sei que o meu M1 equivale a C vezes 1 mais I. Logo, o meu M2 vai ser dado por C vezes 1 mais I ao quadrado. Seguindo a mesma lógica, no meu terceiro período, o meu M3 vai ser dado pelo meu M2, que é o meu capital guardado na minha conta por enquanto, mais os juros rendidos pelo M2, ou seja, I vezes M2. Colocando o M2 em evidência, eu vou ter M2 dividido por M2 dá 1,
E M2 dividido por M2 dá I. Então, eu tenho aqui M2 vezes 1 mais I. Porém, eu já sei que M2 vale C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, no meu terceiro período, o meu M3 equivale a C vezes 1 mais I elevado a 3. Então, com isso, a gente percebe como a fórmula está funcionando. No primeiro período, ficou C vezes 1 mais I, que seria o mesmo que elevado a 1 aqui. No segundo período, C vezes 1 mais I elevado a 2. No terceiro período, C vezes 1 mais I elevado a 3. Então, após T períodos, o meu M será C vezes 1 mais I elevado a T. E essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar na capitalização composta. Exemplo. Quanto receberá de juros? Então, quero saber aqui o J. No fim de um semestre, então o tempo é um semestre. Uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia, o capital de R$ 6.000, a taxa de 1% ao mês. Bom, por questão de espaço, vou fazer ele aqui. Então, a gente tem o J, eu não sei. O tempo é um semestre, só que como eu vi que a taxa está sendo de 1% ao mês, então eu vou transformar o meu tempo. Ao invés de utilizar um semestre, eu vou utilizar 6 meses. O capital de 6.000, a taxa de 1% ao mês. Bom, eu não tenho uma fórmula específica para calcular juros em capitalização composta, mas eu sei que o montante é dado por C mais J. E na capitalização composta, o montante é dado por C vezes 1 mais I elevado a T. O montante eu não sei quanto que é. O capital, 6.000. 1 mais o I. Uma dica, já que eu vou somar o número I com o número 1, utilize número decimal ao invés de fração. Então, nesse 1%, ao invés de utilizar 1 sobre 100, eu vou utilizar 0,01 elevado a T. O T é 6 meses. Bom, para esse 1,01 elevado a 6, é recomendável que use calculadora, porque fazer mesmo na mão dá trabalho. Então, eu vou ter aqui o meu montante, 6.000 vezes. Esse 1,01 elevado a 6 dá 1,0615, 20, 15. E multiplicando por 6.000, aqui eu vou até arredondar para facilitar. O montante está sendo de 6.369,12. Logo, a pergunta, quais foram os juros? Quanto rendeu de juro? Bom, se investiu 6.000 e obteve um montante de 6.369,12, logo, juros os juros foram de 369,12. Exemplo 10. Qual deve ser o tempo, então já perguntando aqui o tempo, para que a quantia, ou seja, o capital investido de R$ 30.000, gere um montante de R$ 32.781,81, quando aplicado a taxa I de 3% ao mês no sistema de juros compostos. Bom, então vamos pegar os dados. Eu quero saber qual é o tempo que o capital de R$ 30.000 gere um montante de 32.781
e 81, a taxa de 3% ao mês, no sistema de capitalização composta, onde a gente tem a formulazinha aqui, C1 mais I elevado a T. O meu M já foi dado, então é 32.781,81. O C, a gente sabe que é 30 mil. Esse 1 mais I, o que eu vou fazer é utilizar esse I na forma decimal. 3% é 3 sobre 100, que dá 0,03. Somando com 1, 1,03 elevado a T. Eu vou usar a operação inversa aqui nesse 30 mil que está multiplicando, então fica 1,03 elevado a T igual a 32.781,81 dividido por 30 mil. Como a minha incógnita está no expoente, o T está no expoente, uma dica é que sempre que ocorrer isso, aplicar logaritmo aos dois membros. Então, vou ficar com log e no segundo membro, eu também vou ter o log e vou fazer a divisão desses dois termos. Fazendo a divisão lá no segundo membro, eu vou ter o log de 1,092727. Uma propriedade de logaritmo é quando eu tenho aqui o meu logaritmando elevado a um expoente, eu posso trazer esse expoente multiplicando o logaritmo, ficando t vezes o log de 1,03, aqui eu vou só copiar. Por fim, o t está multiplicando, usando a operação inversa, t igual a divisão desses dois logaritmos. Que nesse caso a gente faz na calculadora mesmo. Calcula o primeiro logaritmo, divide pelo segundo, o resultado vai ser 3. Como aqui a minha taxa está sendo de 3% ao mês, a minha resposta, 3 meses. Pessoal, mais alguns exercícios, deem uma estudada neles, dá uma olhada, vê o que consegue fazer, o que não consegue. O que tiver de dúvida, a gente conversa na aula síncrona. As referências são as notas de aula do professor Aldo, meu colega e amigo do Instituto. E bons estudos e até a nossa próxima aula.